Olá, boa noite, GVs, boa noite para todos, sejam todos bem-vindos à nossa live de hoje, sexta-feira, em meio a essa turbulência, mas nos informar e nos conectar é muito importante nesse momento. A gente está aqui para passar para vocês algumas informações, formalizar o seu negócio. Continuando a nossa introdução, bem-vindo a todos, aos novos GVs. Quem ainda não conhece, pode entrar em contato pelo direct para se informar, vai ser atendido. Para quem já é do movimento das embaixadas GV, pode dizer aqui qual o local que você está, qual a sua embaixada, de que cidade você está participando. É um prazer ter todos vocês aqui com a gente hoje. Compartilha no direct também, para quem estiver precisando, que você acredita que precisa, que vai ser interessante e importante ter as informações que a gente vai estar passando hoje, eu e o Paulinho, de Dracena. Vai ser muito bom enriquecer esse bate-papo com mais pessoas. Eu sou de São Paulo, capital, a minha embaixada é a Embaixada GV Haddock. E agora, então, eu vou passar a palavra para o meu companheiro hoje, Paulinho. Bem-vindo, Paulinho. Vamos dividir esse bate-papo junto hoje. Oi, Lilian, boa noite. Tá me ouvindo certinho? Tô ouvindo. Pessoal, se tiver ruim alguma coisa só, no áudio, pra gente. Se tiver todo mundo ok, dá a cena pra gente, pra dizer pra gente que vocês estão ouvindo tudo certinho. É que aqui tá travando um pouco. Você falando tá travando um pouquinho. Pra mim mas aqui, acho que por enquanto tá tudo normal. deve ser ter muita gente fazendo live nesse mesmo horário, então deve estar meio congestionado. Mas aí a gente é persistente, né? Então quem estiver acompanhando a gente tem um pouquinho de paciência e logo, logo tudo se ajeita. Bom, é sexta-feira de noite, mas em meio a essa turbulência eu acredito que não vai ter muito happy hour também, né? É verdade. Tá todo mundo de quarentena. Pois é. Então, assim, ao longo dessa semana a gente viu várias lives, várias pessoas com contribuições riquíssimas falando sobre o empreendedorismo. Como formar sua ideia, divulgar o seu negócio, fazer um plano de negócios, temas diversos, enquanto esse negócio ele ainda não está formalizado. Então, o que é a formalização do seu negócio? Na verdade, é quando você tem a certidão de nascimento dele, quando você deixa de ser pessoa física e você cria uma pessoa jurídica, quando a sua empresa ela passa a existir oficialmente perante os órgãos públicos e você trabalha de forma legalizada. Então, assim, existem alguns passos, um passo a passo, tem toda uma ordenação de processos e procedimentos para serem seguidos, que a gente vai procurar passar para vocês hoje de uma forma mais fácil de entender, uma forma mais simplificada. Não é isso, Paulo? É isso aí, verdade. Vamos começar. Vamos explicar para o pessoal como que você começa, como você sai do anonimato, sai do CPF, entra para o CNPJ e... O que é a porta de entrada, basicamente, para muitos empreendedores, né? Geralmente, muita gente hoje tem começado com o MEI, não é? Sim, tem muita gente que começa com o MEI, manicure, ambulante, esse pessoal que quer sair do anonimato, quer ter um CNPJ, quer poder tirar uma nota fiscal. Então, o governo há pouco tempo lançou essa parte que é o MEI, que é o microempreendedor individual, e tem bastante... dentro do MEI você pode fazer várias etapas. Primeiro, você sai do CPF e entra para o CNPJ, você abre um CNPJ. Você pode tirar uma nota fiscal, tanto eletrônica como... Hoje não existe mais talão de nota como antigamente, mas a maioria, 100%, é tudo nota eletrônica. E provavelmente quando você for prestar algum serviço para a prefeitura ou alguém mesmo que queira essa nota fiscal,
você está apto para emitir ela. Sobre faturamento de MEI, você tem um faturamento anual de até R$ 81 mil. Esse R$ 81 mil pode ser dividido mensalmente, totalizando os 81 mil no ano. Qual que é as características? Você, como eu falei no começo, você sai do anonimato, você tem um CNPJ, você não pode ter sócio, no caso é só você. Você não pode ter outra empresa no nome, senão você não consegue abrir MEI. Então você é o único CNPJ exclusivo. Você só pode registrar um funcionário somente. As pessoas que têm lojinha, alguma coisa nesse tipo, você só pode registrar somente um funcionário. E você também tem uma contribuição mensal que varia de R$ 50 a R$ 60, dependendo da sua atividade. Essa contribuição, ela dá direito à sua aposentadoria, ela dá direito a você se afastar, você pode se afastar pelo INSS, com até um salário mínimo. Tem muita gente que procura a gente e quer aumentar essa contribuição. Eu quero pagar 2 salários, não tem como. É somente um salário mínimo. A pessoa ela já fica ciente que quando ela se aposentar, a aposentadoria dela ela vai estar limitada ao valor de um salário mínimo. Isso. Lembrando que, assim, tem um porém, quem tem outros tipos de contribuição, como carteira de trabalho, já trabalhou com carteira assinada, no momento que ele abre a MEI, começa um outro tipo de contribuição dali para frente. Então, dali para trás fica no momento que você abriu a MEI, você começa a pagar os 50 e poucos reais por mês, começa um novo período de contribuição. Isso, e aí tudo se englobado, mas a pessoa já renuncia ao que ela contribuiu anteriormente, e a partir do momento que ela é um MEI, se ela continuar com o MEI até ela se aposentar, ela se limita com apenas um salário mínimo, certo? Isso, exatamente. E para quem quiser abrir a MEI, no portal do empreendedor, www.portaldoempreendedor.gov.br. Então lá ele é totalmente 100% online. Então você vai lá, faz um cadastro com seus dados e você abre o MEI dentro do portal do empreendedor. E o legal é que, no caso do MEI, ele já está tudo integrado entre os órgãos públicos, né? Então, procurar não fazer uma coisa para facilitar a abertura de empresas e diminuir a burocracia, né? Que indo mais para frente, assim, além do MEI, né? Outras empresas que, assim, a gente diz, as empresas normais, né? Então, assim, elas abrem em vários órgãos distintos, né? A gente começa pela junta comercial, a maioria hoje dos estados já tem isso integrado com Receita Federal, que é o que vai te gerar o número do CNPJ. Depois disso, se você é indústria ou comércio, você também abre no estado, na Secretaria da Fazenda, e o último órgão seria a prefeitura. E o MEI já não tem essa necessidade de você andar em cada órgão público para ter um número de registro. Pelo MEI você faz tudo num lugar só, que é o portal do empreendedor. Então, isso é uma coisa que facilita bastante até para os empresários, para os empreendedores, já irem se habituando com essa nova realidade de ter uma empresa no seu nome. A outra característica é essa também, né? Então, assim, quem é MEI, a razão social é o próprio nome da pessoa, junto com o número do CPF ao lado. Exatamente. Certo? Acho que vem junto com o e dentro isso, e na hora que você for abrir lá dentro do portal do empreendedor, lá tem as atividades que encaixam como MEI, né? Então você vai escolher a atividade que você pretende exercer e para poder finalizar. Na verdade, foi uma forma que o governo encontrou realmente para poder formalizar essas pessoas que não tinham acesso nenhum a nenhum benefício da Previdência, né?
Assim, para exatamente. as É, pra, atividades mais simples, né? pro Não é pessoal assim para sair. todo mundo, né? Mesmo que Não, tenha um faturamento baixo, não é para todo mundo. é assim, ele pensou, o governo pensou no pessoal, que aquele manicure, às vezes o pessoal tem um barzinho ali, um bar de esquina, um bar no seu bairro, que Tem não tem cachorro quente, CNPJ. Exatamente, é isso daí. é isso aí. Então, assim, pessoal, se alguém tiver mais alguma dúvida ou quiser perguntar alguma coisa sobre MEI, Isso. pode ir mandando para a gente que a gente vai olhando aqui, a A gente gente, vai a procurando gente vai, responder ao longo da live. a gente vai respondendo. Né? Às vezes é um assunto meio chato, né? A gente fala de burocracia, é uma coisa É meio bem, chata. é bem complexo, né? Tem muita coisa. O que a gente fala aqui é o básico do básico, porque se você for aprofundar mais, tem Muitos muita coisa, né? detalhes. É muito detalhe, né? Então, assim, acredito que para o MEI a gente já deu uma boa noção para o pessoal, não deu? Não, sim, qualquer dúvida, podem perguntar que a gente responde. Isso aí. Tá, assim, para as outras empresas, a gente tem a figura do contrato social para formalizar isso. E o que a gente tem dentro do contrato social? A gente tem todas as características que precisam ser documentadas, identificação dos sócios e o objeto social da empresa. Então, assim, o que é o objeto social da empresa? É a atividade que a empresa vai desenvolver. Ó, aqui estão perguntando se a pessoa já tem 60 anos e resolve abrir a MEI. Bom, normal, se ela aposentada, outra coisa bem importante. A pessoa que for funcionário público não pode abrir. Então, se a pessoa for aposentada, se for aposentada por tempo de serviço, não tem problema, pode abrir. Agora, se for aposentada por invalidez, já não pode. Porque é perigoso, o governo ele caracteriza como a pessoa é empresária, então não precisa daquela renda do afastamento, então é perigoso. Aí pode caracterizar como fraude, né? Isso, exatamente. E o benefício, se por acaso ele for concedido, ele pode ser cancelado, não é isso? Exatamente, É isso aí. Gente, se tiver mais alguma dúvida, pode ir perguntando para a gente vai respondendo, tá? A gente vai respondendo aqui. Então, assim, colocando agora para as outras empresas que já saíram do MEI, né? Então, vamos supor uma empresa que já passou dos 81 mil, desse faturamento anual de 81 mil, ou proporcional, né? Sim, ou A empresa abriu precisou. durante o ano, ela não pode faturar 40 mil no mês e 41 mil no outro, porque aí ela Sim, já estourou no primeiro mês, certo? É é, equivalente a 6 mil e poucos reais por mês. Aí faz uma equivalência para ter esse limite anual, proporcional. sim, ou aquele microempresário que, como a MEI só pode registrar um funcionário, no caso a empresa dele cresceu e precisa de 2 funcionários, aí tem que desenquadrar e passar para microempresa. Isso. E aí, quando ele parte para a microempresa, o que é importante fazer? É importante que o empresário, empreendedor, ele já tenha tudo na ponta do lápis, como que vai ser esse seu negócio. Então, assim, provavelmente né, ele já vai ter que ter uma estimativa de quanto vai ser o faturamento dele anual, porque ele já vai ter uma base de mercado, qual vai ser o faturamento dele anual, porque aí a gente já faz enquadramento dele como ME ou EPP, que é empresa de pequeno porte. E existem alguns limites de Isso. faturamento nessas modalidades. Então, para fins de abertura de empresa, a gente enquadra como ME até quem tem 360 mil reais de faturamento no ano, e acima disso, a gente pode enquadrar como EPP até 3 milhões e 600, certo? Sim, Daí para aí tem frente, a parte. pode falar. Não, sim, pode falar. Aí tem a parte que é do Simples Nacional, né? Essas empresas, essas microempresas são optantes pelo Simples Nacional ou não. Aí
tem que ver de acordo com depois de um estudo, né? Isso, aí tem que ver, depois do estudo, tem que ver qual que é a atividade que ela vai exercer para poder adequar o CNPJ dela. É isso. Então, por isso que é bom já ter todo um estudo e tudo na ponta do lápis, tudo no papel, para poder formalizar da forma correta. Porque depois que isso é feito uma vez, os processos, a gente ainda vive num país extremamente burocrático. Então, depois Sim. que isso é feito uma vez e se ele não foi feito correto, de forma correta, para corrigir depois, isso demanda um bom tempo. Né? Então, para corrigir... E custo também, né? acaba sendo oneroso, muitas vezes até sem necessidade. Então, é importante fazer todo um planejamento. Então, depois que você já estipulou, já definiu qual que é a sua atividade, qual que vai ser a atividade da sua empresa, o que você vai fazer. Depois que você estipulou, definiu qual que é o limite que você vai ter de faturamento no ano, né, que você estima que você vai ter. Aí a gente vai formalizar isso e colocar tudo no contrato social. Não é isso? Aí dentro do contrato social a gente também vai colocar a figura do capital social. O que é o capital social? É quando a gente coloca os valores que o sócio pessoa física está investindo para criar a pessoa jurídica, para criar o CNPJ. Sim. Então, esse é o capital social. Então, você pode colocar o capital social, integralizar, que a gente diz, em dinheiro, moeda nacional, em bens, direitos. Então, você pode ter uma empresa, por exemplo, no caso do escritório, você pode ter o capital social investido em móveis de escritório, impressora, computador. Você tem esses valores e você, com documentação, nota fiscal, você formaliza e coloca esse valor que foi investido pelos sócios como capital social também. Isso tudo é a formalização da empresa. Então, aqui a gente está colocando os tipos de empresa. Então, a gente começou pelo MEI e a gente está indo para uma empresa que a gente diz que é a empresa normal, que é a figura mais comum que a gente tem. Tem uma pergunta aqui, qual é a vantagem do Simples Nacional? A gente vai deixar ela guardadinha um pouquinho, porque a relação do Simples Nacional ela está diretamente relacionada a regime de tributação. Né? Aqui a gente ainda vai chegar na parte do regime de tributação. A gente está formatando... Na formalização. A formalização da empresa. A gente já pode saber se a empresa pode ser enquadrada no Simples Nacional? Pode. Dependendo da atividade, a gente já pode ver se ela pode ser enquadrada. Dependendo da atividade, do faturamento, a gente já pode saber se ela pode ser enquadrada. Hoje a maioria pode, né? Sim, as empresas que são MEI, todas são enquadradas no Simples Nacional. E mesmo que você desenquadre de MEI e passe para microempresa, continua no enquadramento do Simples Nacional. A não ser que você queira sair, mas é uma coisa, assim, tem que ver, tem que analisar certinho se a tributação compensa, porque o Simples Nacional ainda é mais vantajoso do que uma empresa normal, uma empresa de lucro real ou lucro presumido. Então, só para deixar mais claro, então a gente tem basicamente 3 regimes de tributação. O Simples Nacional, o MEI, na verdade, é uma simplificação do Simples Nacional, então ele também é simples. Depois que a empresa sai do Simples Nacional, ela pode ser lucro presumido ou lucro real. Então, são 3 regimes de tributação: Simples Nacional, lucro presumido ou lucro real. Mas isso tudo depende de a gente analisar números, de analisar balanço, de analisar a atividade da empresa, fazer um acompanhamento. Só depois disso, conforme a empresa for trabalhando, que a gente vê o que é mais vantajoso. Pode ser que em algum momento o Simples não seja mais tão vantajoso, né? Aí assim, vai analisar faturamento, quantidade de funcionários, porque aí já aumenta tudo os encargos, né? Porque o Simples Nacional você tem uma tributação única e exclusiva. Na verdade, começa com uma porcentagem e vai aumentando de acordo com o seu faturamento. Só que ainda, dependendo da sua atividade, ainda é mais vantajoso. Isso. Então, tudo demanda de muito estudo e tudo envolve muitos detalhes, né? Sim, então, sim.
não sei se ficou claro a questão do Simples Nacional. Então, assim, na verdade, cada caso é um caso, né? Sim, tem que ser Quando estudado. quando a gente abre uma empresa, tem todo um estudo para a gente poder fazer esse registro. Então, é tudo muito único, né? A gente faz a adaptação com base na lei, aquilo que vai estar de acordo com o que a pessoa com a atividade que a pessoa está abrindo, né? Que ela vai querer exercer. Exatamente. Depois que a gente faz essa parte de abertura, então, assim, a gente tem o cartão CNPJ, que aí a gente já não tem mais a figura do CPF do sócio, né? O sócio já faz parte de uma pessoa jurídica. Na verdade, a gente falou também da pessoa assim, que é MEI e passa para microempresa. Agora tem aquela atividade ou o próprio empresário que não quer ser MEI, que já quer direto abrir uma microempresa, também pode, não tem problema nenhum. Só que ele perde a chance de abrir pela internet, aí já entra, ele tem que procurar um contador, tem que procurar um escritório de contabilidade, porque já tem taxas, aí já entra junta comercial, então já é um outro processo. Apesar de já terem diminuído um pouco a burocracia, mas ainda tem muita coisa que é muito amarrada, né? Sim, bastante. Bastante, né? É verdade. O que mais que a gente pode comentar aqui sobre a abertura de empresa? Os alvarás e licenças, né? Aí assim, hoje, esse ano agora de 2020, o presidente, ele assinou um decreto dispensando certas atividades, né? Dispensando o alvará tanto da prefeitura como o alvará da vigilância sanitária. Mas outras atividades ainda necessitam do corpo de bombeiro, da prefeitura, da vigilância sanitária, dependendo se for mexer com a parte de alimentação, bar, restaurante. Então é bem complexo essa área. Esse decreto, só para o pessoal entender, ele é uma regulamentação de uma lei do ano passado, né? Isso. Que ficou conhecida como Lei da Liberdade Econômica. E ela trouxe mais algumas outras novidades. Então, assim, na lei é colocado como que vai ser dali para frente. Mas ainda não tem os detalhes de como aquilo vai funcionar. Aí os detalhes, eles vêm mais para frente, aí vão ter, inclusive, os prazos que o governo tem que cumprir também para regulamentar, para dizer de que forma isso vai ser feito, né? Então, na verdade, ele quis, assim, era muito burocrático, né? Ainda é um pouco, mas ele quiser diminuir o tempo, assim, hoje, antigamente, você demorava 15, 20, até 30 dias para abrir um CNPJ, e hoje é bem mais rápido. diminuir um pouco o tempo, né? Aí acho que você conseguiu diminuir, mas aqui a gente ainda leva em torno de um mês e meio para abrir uma empresa. Porque, assim, depende da atividade, né? Que nem a gente estava falando agora, se uma atividade for, assim, bastante complexa, aí precisa alvará da prefeitura, corpo de bombeiro, vigilância, tem outros alvarás também, então aí demora mais. Já leva mais tempo, né? Vai se estendendo. Então, depois que a gente viu tudo isso, a atividade da empresa, a estimativa de faturamento que ela vai ter anualmente, que isso tudo foi colocado no contrato social, a gente começa a dar entrada nos órgãos públicos. Então, vai para a junta comercial, como o Paulinho falou, a maioria já está integrado com Receita Federal, aí já libera o CNPJ, e daí para frente a gente já vai para a inscrição estadual, e por último, o último órgão que a gente abre é a prefeitura, né? Essa parte da inscrição estadual depende de estado para estado, que nem o nosso aqui, estado de São Paulo, ele é integralizado, então é mais rápido e fácil, porque a própria junta comercial, ela, no momento que você dá a entrada de um CNPJ, a própria junta já manda para a Receita Federal para abrir o CNPJ e manda para a Receita Estadual. No caso, o prestador de serviço é isento, não tem inscrição estadual. Somente comércio, né? A pessoa, ou CNPJ, que comercializa algum tipo de produto, ele é obrigado a ter uma inscrição estadual.
Então, fica assim, ficou um pouco mais fácil, porque a própria junta comercial faz, na hora que você dá a entrada, ele faz esse trâmite. E tem estado que é mais complicado, que tem estado que eu já fiz já, que não, você tem que dar entrada no CNPJ e depois você dá entrada na inscrição estadual diferente, dá outro tipo de entrada, então acaba demorando mais. Porque aí cada estado ele vai ter a sua própria legislação, né? Aí já E entra a parte assim, estadual. isso. E além de comércio, indústria também precisa de inscrição estadual. E a única prestação de serviço que também precisa são as transportadoras, né? Quem faz Isso, transportes intermunicipais e interestaduais, que também precisa da inscrição estadual. Então, assim, exatamente. comércio, indústria e transportes precisam de inscrição estadual. Se a pessoa é puramente prestadora de serviço, ela não vai precisar da inscrição estadual, aí já vai para a inscrição na prefeitura. E na Exatamente. prefeitura todo mundo precisa. Exatamente. Depois que a empresa é criada, aí vem a parte das atividades do dia a dia, aí a gente já vê a parte de tributação, aí já a empresa está criada, formada, e aí ela já vai para a parte de tributação. E um pouco antes disso também, outras formas de sociedade que a gente tem, uma outra que é bem interessante, que também surgiu com a Lei da Liberdade Econômica, é a Sociedade Empresária Unipessoal Limitada. Isso. Né? Antes a gente tinha que obrigatoriamente, para ter responsabilidade das cotas limitada ao capital social, a empresa obrigatoriamente tinha que ter um sócio. Hoje, com essa lei da liberdade econômica, o governo estabeleceu que não, agora não precisa mais. Então, você pode ter uma sociedade de um único sócio, sem ter um outro sócio, você tem a responsabilidade limitada das cotas do capital social. Antigamente você... Pode falar. Não. Antigamente você era obrigado a ter mais de um sócio, 2, 3, 4, 5. Hoje já não. Hoje você pode abrir uma sociedade de você mesmo, assim, simplificando, né? Isso. Antes de ter essa opção de você ter uma única sociedade, o que é a diferença, só para o pessoal entender? Quando a gente fala de responsabilidade limitada ao capital, se a empresa quebra, aí os seus bens pessoais ficam, de certa forma, resguardados. Né? Quando você não tinha essa figura, você não tinha os seus bens pessoais do sócio pessoa física resguardados. Então, o que mudou foi isso. Mas antes de ter essa opção, para ter o patrimônio, se a empresa quebra, vai à falência, para poder proteger credores, fornecedores, a gente tinha antigamente a figura do EIRELI, quer dizer, ela ainda existe, né? O EIRELI, que é empreendedor individual de responsabilidade limitada. E o que era obrigatório para quem é um EIRELI? Era obrigatório ter de capital social comprovado 100 salários mínimos vigentes. Em valores de hoje, seriam bem mais que 100 mil reais de capital social. Então, com essa nova modalidade de sociedade unipessoal limitada, que veio com a Lei da Liberdade Econômica ano passado, essa exigência deixa de existir. Então, a gente acredita que o EIRELI vai acabar caindo em desuso, né? Porque hoje já não tem mais essa obrigatoriedade de ter 100 salários mínimos comprovados de capital social. Então, a coisa Exatamente. facilitou bastante também. Isso deu uma boa simplificada para o pessoal, né? Cada ano que passa, cada mês que passa, vai melhorando, o governo vai ajustando, então essa parte da EIRELI aí eu acho que vai ficando para trás e ficando a sociedade unipessoal. Eu também acredito que o EIRELI vai cair em desuso. Isso. E aí, isso são os tipos de sociedade. Então, assim, quando a gente ainda está formalizando a empresa, né? São os tipos de sociedade existente. Depois que você já não é mais MEI,
como que você pode constituir a sua empresa, quais os tipos de sociedade que existem, né? Então, a gente já falou do EIRELI, a gente falou da sociedade unipessoal, sociedade empresária limitada unipessoal, e muitas pessoas com certeza já ouviram falar das SAs, né, da sociedade anônima. Sim. Você conhece a sociedade anônima bem? Não, acho que a maioria dos empreendedores não tem esse tipo de formatação, né? Porque já vai para um formato de empresa muito maior, né? Mas, assim, algumas características só a título de curiosidade é que ela pode ter o capital aberto ou fechado. Quando ela tem aberto, é quando negociações em bolsa de valores. Então, é também um tipo de sociedade. A gente vê muito, assim... Alguém perguntou aqui se o unipessoal tem limite de funcionários. Não, não tem. Não tem A única empresa, hoje, a única empresa que tem limite de funcionários é a MEI, que é somente um funcionário. O restante é sem limite. Você pode não ter, às vezes você tem uma empresa quebre, que por enquanto é só você que trabalha, não tem problema nenhum. Aí você pode extrair 1, 2, 10, 20, 30, aí já não tem limite de funcionário. Certo. Então, só para reforçar, se alguém tiver mais perguntas, pode mandar para a gente, que a gente, na medida do que for aparecendo, a gente vai já respondendo, para já ficar dentro do contexto, né? Isso daí. Então, assim, isso a gente está comentando para as empresas que têm atividade de comércio, prestação de serviços, e como a gente, você, que nós somos contadores, o nosso tipo de sociedade, ele já muda um pouquinho, né? A gente tem a sociedade simples, né, que são a dos profissionais liberais. Já é um pouquinho mais... Mais complicado, né? Um pouquinho mais complexo já. Já é mais complexo. Então, para quem é sociedade simples, além dos contadores, que aí vai ter que ter o órgão, o registro no órgão competente, que é o CRC, um outro exemplo é médico, né? Então, uma sociedade de médicos vai ter que ter os atos de registro dele também no CRM. Isso. Né? Os advogados na OAB e assim por diante, né? Isso. Então, quem é profissional liberal, o que a gente fala que é de profissão regulamentada, que está sujeito às normas de um órgão específico da profissão, tem os registros nesses órgãos respectivamente. E, geralmente, os atos constitutivos de sociedade simples, eles são feitos em cartório, no geral, né? A grosso modo, em cartório. Então, essa é a diferença entre as outras empresas que vão para a junta comercial e as empresas que vão para cartório. É igual associações também sem fins lucrativos, tudo feito em cartório, né? Você monta... Na verdade, assim, é por etapa. A gente falou da MEI, a gente falou das microempresas, empresas de pequeno porte, e tem as associações, que, na verdade, existem uns membros da diretoria, que tem que ter, acho que no mínimo 5, né, Lilian? Isso, no mínimo 5. Que são presidente, vice-presidente, primeiro secretário, segundo secretário, primeiro tesoureiro e segundo tesoureiro. E diferente das empresas, ela não tem contrato social, são atas. Então, essas atas são feitas e registradas em cartório, e não em junta comercial. Apesar que tem umas que pode ser também em junta comercial, mas a maioria em cartório. E o documento que formaliza esse tipo de empresa, esse tipo de sociedade, as associações, é o estatuto social. Então, ele já não é o contrato social, ele já muda um pouquinho. Então, ele já é o estatuto social e ele vai para cartório. Isso aí. Tem uma pergunta aqui, Paulinho. Como funciona a empresa inativa em relação a impostos atrasados? A empresa inativa, na verdade, mesmo ela estando inativa, você tem a obrigatoriedade de entregar
a declaração de imposto de renda dela todo ano. Então, você que tem um CNPJ, mesmo a MEI também, ela é obrigada a entregar essa declaração de imposto de renda dela, que é o DEFIS, né? Isso. No caso das MEIs, da MEI é o DASN. Então, você que tem essa empresa inativa, os impostos atrasados você pode parcelar a qualquer momento. Tanto no âmbito de Receita Federal ou como estadual, isso aí você pode... Hoje em dia você faz tudo online. Você com o certificado digital da empresa, você entra dentro do site da Receita ou dentro do site da Fazenda e você pede o parcelamento lá a qualquer momento. A parte Antes disso, também é bom fazer um levantamento, né? Sim. Tanto no âmbito da Receita Federal ou no âmbito estadual, hoje simplificou muito o acesso. Antigamente você tinha que ou na agência da Receita ou na agência estadual, você puxar lá o saldo devedor que você tem. Hoje não, hoje você faz tudo nessa parte aí, você faz tudo online. Então simplificou bastante. Porém, eu aconselho assim, fazer sempre com um contador fazer, porque é bem, na hora que você entra, ele é bem complicadinho. Para tentar fazer sozinho, fica um pouco mais complicado, né? Mesmo que tenha o certificado digital, que já facilita bastante, né? Evita ter que assinar muitos documentos, evita ter que ficar reconhecendo um monte de firma. Então, o certificado digital veio para facilitar bastante, né? Na verdade, aí um futuro já está assim, um futuro bem próximo, qualquer CNPJ vai ser obrigado a ter esse certificado digital. A gente já está caminhando para isso, né? Isso é. Assim como a empresa, assim como praticamente extinguiu os talões de notas fiscais, que hoje 99% não existe, só nota fiscal eletrônica, o certificado veio exatamente para isso daí, para evitar filas, evitar você ir numa agência da Receita, do INSS ou da Fazenda Estadual, você faz tudo online. Está tudo cada vez mais informatizado, né? Justamente para procurar desburocratizar a vida do empreendedor. Exatamente. E mesmo assim, a gente ainda tem alguns empecilhos, né? O Brasil, ele ainda está bem atrás numa fila para países de facilidade, de negociação. A gente, de uma lista de 185, a gente está, se não me engano, em lugar número 138, 135, porque é um país muito burocrático mesmo de se trabalhar. E isso porque já melhorou bastante, né? Se fosse antigamente, era mais complicado ainda. Muito mais, muito mais. E mesmo assim, hoje, a nossa legislação aí já entra na parte tributária, é uma das mais complexas do mundo também, né? E mais altas. E mais altas, né? Para se trabalhar não é fácil, tem que ter um bom planejamento. Né? O brasileiro paga muito imposto ainda. Quanto tempo mesmo que a gente trabalha para pagar imposto para o governo? 5 meses, né? 5 meses, de 5 a 6 meses, só pagando imposto. Só pagando imposto. Por isso tem o impostômetro, né? Exatamente. Para mostrar para a gente quanto que a gente paga de imposto por aí, né? Se tem mais alguém que vocês acreditam que precisam dessas informações, manda um direct para a pessoa para ela poder entrar aqui também. A gente já, pelo que eu estou vendo, já está quase indo para o final, né? A gente já passou da metade do tempo. Falta aí 25 minutos. A gente ainda tem um tempinho para conversar com o pessoal. Quem tiver dúvidas, manda para a gente. Vai mandando pergunta aí, no decorrer aqui, a gente vai respondendo. Tem alguma empresa assim, específica que você quer comentar, Lilian? Associação? Eu faço parte de associação. Então, assim, uma das características que tem na associação também é a prestação de contas uma vez por ano. Então, a gente tem a Assembleia Geral Ordinária, as pessoas fazem votação, a gente faz prestação de contas do ano anterior, a gente apresenta tudo o que foi feito. Agora, não sei, com toda essa turbulência, como é que vai ficar a Assembleia, porque a gente já tinha agendado a data. E aí, mais uma curiosidade nesse caso, quando a gente agenda essa data de Assembleia, para essa prestação de contas, isso tem que ser publicado em jornal.
pelo menos um mês antes. Tem que ter essa publicação no jornal para poder fazer essa assembleia. Então, a gente convoca os associados para participarem. Ainda tem que recortar o jornal e guardar? Ou não precisa mais? Não precisa, mas a gente tem que ter a comprovação de que fez o anúncio. Isso a gente tem que ter. Porque antigamente jornal de grande circulação, etc. Alguém perguntou sobre as empresas que são limitadas. O que são as empresas limitadas? Quando a gente... Eu só comentei rapidinho, um pouco antes. A gente cria a empresa e a gente coloca no capital social e, quando tem o sócio, tem a distribuição da participação no capital social desses sócios. Então, por exemplo, 2 sócios, 50% cada um. Se tem algum problema na empresa, que ela não consegue saldar suas dívidas ou qualquer outro problema, essa responsabilidade ela fica limitada ao capital social da empresa, a participação no capital social da empresa. Então, isso é o que quer dizer limitada. Né? Então, assim, tirando o MEI, que é o microempreendedor individual, a sociedade anônima, que é um outro tipo de sociedade, e até mesmo a associação, porque ela não pode ter fins lucrativos, no geral, todos os outros tipos de sociedade são limitadas. Né? Então, e o documento que a gente formaliza isso é o contrato social. Então, ali que vai estar estipulado tudo, ali vai estar documentado o que já foi planejado entre as partes antes. Então, qual é a atividade da empresa, qual o capital social investido pelos sócios, né? Quanto que cada sócio, pessoa física, colocou para começar a empresa a andar depois que ela se formar e se tornar uma pessoa jurídica e tendo o CNPJ. Tudo vai estar estipulado no contrato social. Né? As responsabilidades de cada um, quem vai fazer a gerência da empresa, se tem um que é gerente exclusivo, se a gerência é feita por todos os sócios. Lembrando que essa parte de gerência, assim, só um entre parênteses, você pode tanto, acontece muito, você pode tanto distribuir a administração para 1 ou 2 ou 3 sócios que for, ou você pode distinguir pelo menos um sócio que vai assinar sozinho. Então, aí, assim, na hora que for abrir, a pessoa procurou o contador e ele quer montar essa empresa, essa sociedade, então tem que ser conversado, tudo certinho, explicado ali, colocar no papel porque tem muita gente que acontece muito, a gente abre o CNPJ, abre a sociedade limitada lá, e a gente coloca que os 2 sócios, um exemplo, você pega uma empresa que tem sociedade lá, 2 pessoas. Geralmente a gente coloca 50% cada um, e os 2 assinam pela empresa. Só que às vezes acontece muito, um sócio está viajando, não para na cidade, ou mora em outro estado, outro país, então aí tem que passar para uma pessoa só assinar pela empresa, senão você vai ter dificuldade, bastante dificuldade. Que aí é a figura do sócio gerente, né? Isso. Aquele que vai gerenciar a empresa. E tudo isso fica ali registrado, documentado no contrato social. Exatamente. Então, por isso que é importante sentar com o contador, né? Fazendo só, de novo, um retrospecto das lives da semana. Então, assim, depois que a gente fez um plano de negócios, que a gente definiu a atividade da empresa, o que vai ser feito. Então, olha, ok, a gente já viu que isso dá para trabalhar, dá para sustentar a gente, dá para ter um faturamento legal, vamos formalizar. Então, quando a gente formaliza, a gente deixa de trabalhar na informalidade e passa a ter uma empresa dentro da legalidade. Né? E uma das vantagens de você ter a empresa toda formalizada, legalizada, é você ter segurança jurídica, você ter tudo certinho, você poder emitir nota fiscal, você poder exigir nota fiscal dos seus fornecedores, e você poder ter todo esse registro. Isso vai ajudar muito a contabilidade da empresa no decorrer do tempo. Né? Quando você tem tudo isso documentado de forma correta,
O seu balanço ele vai ficar mais transparente e se você precisar pleitear um empréstimo, você consegue, inclusive, ter taxa de juros menores, quando você tem tudo isso Exatamente. regularizado. Então, existem muitas vantagens, né? Então, e tudo começa com a formalização, né? Como a gente comentou, o MEI é a porta de entrada de muitos, mas o que a gente, muitas vezes eu falo para os meus clientes, eu quero muito que eles tenham muito sucesso, porque eles indo bem, eu vou bem também, né? Exatamente. Pessoal, assim, eu particularmente, eu gosto de conversar bastante com o cliente, ver qual que é a possibilidade dele, o que ele quer fazer, assim, não pensar somente no presente, mas no futuro. Por quê? Porque às vezes depende da sua atividade que você for abrir, não compensa você abrir a MEI, você já pula essa etapa e já passa para a microempresa. Porque depois, para você desenquadrar, pode fazer, não tem problema nenhum. Só que tem um custo maior também, é um pouco mais demorado. Então, assim, eu aconselho bastante o pessoal que for sair da informalidade, procure um contador, converse bem para você, assim, alinhar com ele qual aspecto aí, qual atividade legal que você queira fazer. E a gente ajuda, a gente faz parte também desse planejamento, né? Para já verificar tudo isso, fazer os enquadramentos corretos na hora que faz a abertura, né? Exatamente. Por isso é o que você comentou de ver lá na frente qual é a intenção do empresário, né? Ele tem que pensar, né? O pessoal não pode só pensar no hoje, tem que pensar no amanhã, tem que pensar no futuro lá. O que ele, assim, lógico que toda empresa pretende crescer. Só que tem certas atividades que quando você já começa, você já vê que a pessoa já vai crescer muito ali no primeiro, no segundo mês. Então, às vezes, não compensa ela abrir a MEI, já compensa pular já para a microempresa, porque o faturamento logo dela já vai estourar, ou ela precisa de mais de um funcionário registrado, então aí tem que ver assim, sempre procurar o contador antes mesmo. Como a MEI você pode abrir pela internet, a pessoa mesma pode abrir, então, mas procure um contador antes, converse com ele para depois você seguir em frente. Alguém Tem mais uma perguntou pergunta aí. aqui, empresas que é criada com o instituto têm menores impostos? O Instituto ele entra com praticamente associação, né? Aí tem que ver se a Ele associação é é sem. quase associação, né? É uma outra formação jurídica, inclusive. Mas o Instituto aí tem que ver se tem fins lucrativos ou não, né? Aí Tem é isso uma também. legislação específica também. Exatamente. Aí já é bem mais complexo. A questão da carga tributária depende de muitos detalhes, né? A atividade da empresa, a previsão de faturamento, então é um combinado de fatores que depois que a gente tem esses dados, que dá para fazer uma avaliação mais segura, né? Mais correta, mais clara, né? Sim. Como que vai pagar sem fins lucrativos, colocaram É, aqui. na verdade, se você for abrir um instituto sem fins lucrativos, então é melhor você abrir uma associação sem fins lucrativos, que seria mais fácil em termos. Né? Até porque o Instituto, eu já cheguei a ler a legislação um tempo atrás, ela vai estar mais voltada para a área de educação e cultura. Então, depende da finalidade da empresa, né? Qual é o objetivo, a atividade dela. Cada caso é um caso mesmo. Né? Aí tem que procurar o contador aí de sua confiança e conversar com ele, você expor assim o que você pretende fazer, porque ele vai te orientar bem nesse aspecto aí. A gente não tem como ter um geral, né? Olha, esse aqui paga menos, esse paga mais. Não, cada caso é um caso mesmo. Então, Tem outra pergunta aí. pergunta aqui. Na ME pode ter servidor público como sócio? Pode. Ele só não pode ser o sócio gerente. Exatamente. Aí entra Ele só pode naquele. ser sócio cotista, ele não pode ser sócio gerente. Ele não pode assinar pela empresa. Quem assina é o outro sócio. Ele, de preferência, tem uma participação mínima, mas ele não pode Isso, tomar decisões pela empresa e ele não pode assinar pela empresa, ele não pode ser o sócio gerente.
Mas Acho pode que participar da sociedade. mas também nem o sócio majoritário, né? Tem que ser menor que o... Não, majoritário não. Não, né? Isso aí. Não, o servidor público, ele pode, por exemplo, se somos eu e você uma sociedade, você é servidor público, eu não. Eu posso ser o sócio-gerente e você não. Aí, Então, assim, o servidor público, ele não pode ser o sócio-gerente nem tomar decisões pela empresa. exatamente. Mais alguém aí que queira perguntar? Tirar Aproveita. dúvidas. Aproveita na consultoria. É a consultoria gratuita. É verdade. Mas é muito bom ajudar e eu, de verdade, eu prefiro que as pessoas até entendam também. Entendam junto, eu gosto de explicar e simplificar para ter um entendimento mais claro. E Assim, quem, porque assim, participa junto, né? e quem tiver com alguma dúvida depois, se queira perguntar, pode mandar lá no direct lá que a gente responde também, sem problema. A gente vê o que. Sempre a gente vai dar um jeitinho de ajudar. Isso. É melhor ter todos os esclarecimentos para fazer a coisa certa já desde o início, né? E é bom o pessoal, assim, eu aconselho muito o pessoal sair da informalidade, né? Sempre procurar crescer, ajudar o país também, abrir seu CNPJ, contribuir aí com a sociedade, com a nação, com o país inteiro, então, e, e praticamente ajudar você também, né? A própria pessoa. E não deixa de ter uma função social a partir do momento que você tá, você tem o seu lucro, você vende, mesmo que você contribua com impostos, a gente sabe que não é uma carga tributária muito justa, mas você está contribuindo, como você colocou, contribuindo com o país. E se você está tendo funcionários, você está ajudando aquelas famílias, está dando dignidade para elas também, né? Tem a sua Sim. função social quando você consegue empregar pessoas, né? E isso é demais, né? Isso é um empreendedor, né, nato. É verdade. Existe uma diferença entre o empresário e o empreendedor, né? Exatamente. Tem dois tipos aí. Então, assim, é sempre bom quando as pessoas têm intenção de crescer e de prosperar e de progredir, né? Esse é Verdade. o caminho, né? E a gente está aqui para ajudar, né, Paulinho? É isso daí. Pessoal, pode perguntar, pode ficar à vontade. Se terminar a live, pode chamar lá no direct que a gente está aqui para ajudar. Quem não conhece o movimento das embaixadas GV, também pode entrar em contato lá no direct, também que o pessoal entre em contato. Então, é um movimento voluntário, é de Sim. fomento ao empreendedorismo, é um movimento muito rico que agrega muito a muitas pessoas. Então, assim, eu faço parte já há um tempo e é um movimento realmente transformador. Né? Faz muita diferença e estar aqui hoje é muito, muito bom. Eu só tenho a agradecer. Opa, tem uma pergunta grande aqui. Não sei se vocês já têm alguma visão quanto a essas novas iniciativas que serão liberadas pelo governo para o pequeno empreendedor em função do coronavírus. Como ele pode provar que precisa de ajuda? Na verdade, passou hoje na televisão isso daí, eu tenho até um vídeo, acho que é de um deputado falando, tem uma regra, lá acho que tem várias regrinhas. E a principal é assim, vai ser liberado R$ 600 por pessoa no montante por família até R$ 1.200. Então, se você tem uma família de 3, 4, 5 pessoas, somente até R$ 1.200 que será liberado. Essa pessoa terá que ter conta no Banco do Brasil ou na Caixa Federal, só que é uma conta específica. Essa conta específica não tem cartão, você só pode fazer acho que uma transferência mensal e para poder receber esse Benefício, essa ajuda esse benefício. O pessoal ajuda de... e o pessoal que é registrado em carteira de trabalho não pode receber esse benefício.
pessoal, e quem é empresário, quem tem e-mail pode. Quem tem e-mail pode receber. E o que eu vi hoje também durante o dia, porque isso saiu hoje, né, recente, Sim. Eles estão estipulando valores para as empresas poderem pagar a folha de pagamento de 2 meses dos seus funcionários. Né? Eu ainda não vi detalhes de como isso vai funcionar, mas já tem essa previsão de poder ajudar as empresas a bancarem 2 meses de folha de pagamento por conta dessa parada brusca que a gente teve na economia. Sim. Então, eu vejo é um bom incentivo, uma boa ajuda, porque a proposta é para começar a pagar, salvo engano, depois de 90 dias, para dar um respiro para o empreendedor. Porque tem uma outra questão, muitos, com tudo o que está acontecendo, eu já vi notícias de gente que tomou a decisão de demissão. Então, assim, eu não sei qual é a visão do Paulinho, mas o que eu vejo? A demissão ela é muito custosa. Né? É o que eu falo para os empresários, é o último olerite do funcionário. Então, ali vai tudo. Tudo que ele tiver de saldo de 13º no ano, proporcional, férias 13º, o terço de férias, aviso prévio, tudo lá no som que você tem que pagar. E se você demite, você também paga a multa de 40% do fundo de garantia. Então, é uma coisa muito custosa. Eu vejo com bons olhos essa ajuda para você poder manter os empregos e ajudar os empreendedores a bancarem 2 meses de folha de pagamento. Não é Mas fácil, a gente tem né? que ver como isso vai desenrolar, porque realmente não é fácil, né? Não é fácil, mas conversem. Você que é empresário aí, tá no mesmo barco aí que todo mundo, converse, faz uma reunião com a sua equipe, senta e define aí qual que é o melhor caminho a ser tomado. Junto com a equipe. Exatamente. E é bom também conversar com o contador junto, porque ele vai estar ali, ele também vai ter todos os dados, vai ter a sua folha de pagamento, vai ter o seu faturamento, sua estimativa, dá para fazer uma projeção, dá para fazer um planejamento. Então, tem outras alternativas, né? A férias, entre outras medidas, né? O governo já liberou a parte, quem é optante do Simples Nacional, o mês de abril, maio e junho, não precisa pagar de imediato. Isso foi prorrogado para o final do ano. Então, os impostos referentes a Simples Nacional, a partir do vencimento, que é 20/4, que é o mês de março, que vence em abril, o mês de abril, que vence em maio, o mês de maio, que vence em junho, já foi prorrogado para outubro, novembro e dezembro. Então, isso. Juntamente aí com o contador, você que é empresário, está nessa situação, converse, vê qual que é o melhor, se é melhor pagar agora ou se é melhor prorrogar, porque lá na frente também, no final do ano, você tem, além dos impostos mensal, você vai ter 13º, então pode ser que você se aperte um pouco aí. Então, você tem que analisar certinho aí o que você deve fazer. Por isso que é interessante sentar com o contador para fazer essas projeções até o final do ano. Né? Isso a gente já falando das empresas que estão funcionando e que têm funcionários. Né? É uma situação delicada, é uma situação atípica, então está tudo ainda acontecendo, ainda é tudo muito recente, né? Mas precisa mesmo de um estímulo, de uma ajuda, de um suporte agora nesse momento, já que a ordem é ter tudo paralisado nesse momento para ter uma contenção de novos casos, né? De transmissão. Que aí já envolve a questão da saúde pública também, né? Sim, mas aí já é um outro caso, é um assunto mais delicado. Né? Mais delicado. E deixa para uma outra live. Deixa para uma outra live, né? Já dá uma outra live esse assunto. E a gente já está caminhando para o final. Eu não queria que derrubasse aqui todo mundo. Então, gostaria de agradecer a todo mundo que participou dessa live hoje. Agradecer o Paulinho, que dividiu essa live comigo. Muito obrigada, Paulinho. Agradecer o movimento das embaixadas, o pessoal dos comitês. Lembrando que essa live ela vai ficar disponível por 12 horas. Então, a partir de agora, ela vai ficar disponível por 12 horas. Eu acho que o pessoal também, se eu não me engano, todas as lives estão no YouTube, né?
gravadas. Elas vão para o YouTube e isso é a partir do momento que a gente libera, elas vão ser passadas para o YouTube. E ela vai ficar gravada por 12 horas. Sim. E aí, depois de 12 horas,